Olá, amiguinhos e amigolas, sejam bem-vindos ao vídeo que eu mais tive vontade de fazer em toda a minha carreira dentro desse negócio chamado YouTube, porque é algo que enche a minha paciência quase que todo santo dia. Você que tá aí do outro lado dessa tela, seja do celular, seja do notebook, da sua Smart TV, sabe o que é um jobber? Sabia que esse é um dos termos mais erroneamente utilizados em toda a nossa comunidade? Portanto, eu, Menino Tanaka, estou aqui para explicar onde está o erro e por que isso me irrita tanto. Uma das ações praticamente automáticas dos nossos queridos fãs de wrestling quando alguém assina com a WWE, por exemplo, é chegar nos botecos online que reúnem todo tipo de gente e digitarem vai virar jobber lá. Quando algum lutador levemente querido perde alguma luta, aí o mesmo vai lá, digita aquele textão maravilhoso, absolutamente revoltado, porque esse alguém virou jobber. Então eu acho que o princípio de toda essa explicação que eu vim fazer aqui hoje é entender o que significa tudo isso, entender o significado em si, idiomático. Jobber é uma palavra derivada de job, que significa trabalho para você que não tem algum conhecimento sobre inglês. Na linguagem do wrestling, fazer um job seria o equivalente a fazer um trabalho, que deriva da expressão fazer o trabalho de alguém. Em uma luta de wrestling, alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Não necessariamente, porque tem screw finishes, essas coisas. No caso, fazer o trabalho de alguém seria ter o ônus de ser derrotado. Portanto, fazer um job é ter a sua performance, mas ser derrotado ao final, seja lá como for. Então todo lutador que é derrotado num determinado momento de um determinado show está fazendo um job. Muitos lutadores da década de 90, principalmente uma galerinha aí que tinha controle criativo, se recusavam a fazer jobs. O Shawn Michaels é um bom exemplo disso. É importante ressaltar também que existe uma importante diferença entre job e squash. Um job é uma derrota que normalmente você não é feito para parecer inferior. Portanto, exalta-se a competitividade, mas em outros casos, o lutador pode ser humilhado diante das câmeras por qualquer motivo que seja, mas normalmente são aí questões relacionadas aos relacionamentos nos bastidores. Sei lá, ele fez algo que não agradou o pessoal lá, o pessoal que toca as operações da empresa, e então colocam ele para ser dominado enquanto faz um job, configurando uma squash match, que é uma luta extremamente voltada para um lado em que um lutador é dominante, mas que apesar de todas essas questões que eu expliquei, normalmente é feita para que um lutador apresente seu moveset, coloque over alguns golpes, esse tipo de coisa. Para isso também você pode contratar lutadores de academias locais de onde o show está acontecendo, e aí você coloca eles para assumir esse papel. Normalmente eles também ajudam em outros detalhes, como montagem de ringue e essas coisas que a gente não se importa tanto quando analisa essas questões. Como gratificação pela ajuda, eles ganham alguns minutinhos de fama em rede mundial. Nestes casos, normalmente não se referem a eles como jobbers, mas sim como competidores locais. O jobbing, que seria no caso o ato contínuo de perder, também nem sempre é uma punição. Todo lutador iniciante precisa aprender a performar diante de um público. Então, por algumas vezes, ele é colocado diante de um lutador mais estabelecido para fazer um job, seja de uma maneira muito dominante ou não, depende muito do quão pronto esse lutador está. Só que num determinado momento, por qualquer motivo que seja, vira rotina para o lutador com já alguma experiência perder lutas. A partir desse momento, a repetição do verbo job faz ele se tornar o adjetivo jobber, o homem que constantemente ou até exclusivamente é derrotado. E a sua função em específico dentro do plantel é estar lá para fazer os outros parecerem bons lutadores enquanto perde. Isso existe desde que o wrestling se tornou popular, ganhou alguma popularidade no cenário televisivo a partir aí da década de 80. Pelo menos, né? Tem registros desde a época de 50 desse tipo de coisa nos Estados Unidos. Nessa época, lutadores normalmente não muito bons, mas com um visual bacana,
precisavam parecer grandes estrelas. E aí surgiu o jobber que poderia fazer esse trabalho. Alguns inclusive se tornaram grandes lendas sendo jobbers, como o Brooklyn Brawler. É importante que seja dito que o termo jobber é considerado extremamente ofensivo dentro do cenário do wrestling, principalmente lá fora. E eu aprendi isso da pior maneira possível, já comentei isso aqui em algumas ocasiões, mas é sempre bom repetir. Fiz uma entrevista lá com o Brian Kendrick e disse pra ele que num determinado momento da passagem dele pela WWE, ele tava sendo jobber. E o cara ficou muito puto. O termo mais neutro que pode ser utilizado numa conversa normal seria Enhancement Talent, que seria algo como talento de aprimoramento, o homem que serve para aprimorar as habilidades alheias. Portanto, muito cuidado quando você chama alguém de jobber na cara dele, porque isso é ofensivo. Então, em suma, um jobber no sentido mais pleno da palavra é o ser humano que vive para ser derrotado, não o ser humano que faz um ou outro job. Por isso ele se torna um adjetivo, que faz as coisas continuamente. Você só é um lutador a partir do momento que você faz lutas, não que você fez uma luta. Existe até um termo chamado Jobber to the Stars, para essa galera que acaba perdendo para as estrelas de topo ou para novatos mais importantes, mas que acaba derrotando uma galera de um escalão mais baixo. Só que, sinceramente, isso não é ser jobber. Não é porque você perde que você é um jobber. Muito pelo contrário, o Cassius Ohno, por exemplo, não é um jobber. Por mais que você diga que ele perde muitas lutas e esse tipo de coisa, perde luta de maneira rápida num takeover, ele não é jobber, porque você pega o histórico de lutas dele e ele tá lá trocando vitórias. Ele pode ser usado como um suporte para o crescimento de outras estrelas, que é exatamente o papel que eu tanto discuto quando eu falo sobre ele por aqui. O Curt Hawkins é um jobber na mais pura essência da palavra, se a gente for buscar aí na origem etimológica do termo. O jobber só ganha quando ele deixa de ser jobber. Se você é um jobber e você não está fazendo um job, então você deixa de ser jobber. Ou então, existem casos raros aí em que colocam um jobber contra outro jobber, mas você não coloca os dois para se enfrentarem para um fazer o outro parecer bom. Então alguém ali não estará sendo um jobber, correto? Tecnicamente você tem que ter alguma pretensão positiva para alguém. Caso não, você vai perder totalmente a noção do que é esse importante papel do jobber de fazer o outro parecer bom enquanto perde. Isso vai contra toda a lei lógica que rege esse tipo de trabalho. Então basicamente é inconcebível você ser um jobber enquanto você não está fazendo um job. Pelo menos é o que a palavra diz. Por consideração ou por qualquer motivo que seja, se você quer ofender a galera dizendo que alguém é jobber, beleza, mas saiba que o termo, pelo menos na minha concepção de linguagem, não faz sentido em ser aplicado a pessoas que não somente fazem jobs, que não tem essa função em específico, que não estão fazendo continuamente o ato de jobar, como o pessoal usa por aqui, o jobbing. Então sempre que você vê alguém falando, fulano é jobber, completamente aleatoriamente, com o perdão de usar tanto ente, mande esse vídeo para essa pessoa. É pra você mandar essa explicação para que nunca mais a pessoa cometa equívocos relacionados a termos de wrestling, tá certo? No mais é isso, tchau, tchau galera, fui!